Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre um tema que nunca falamos aqui no canal, que são os sítios de ligação de proteínas. Vamos mostrar como eles podem ser identificados por meio de aprendizado de máquina e também vamos mostrar uma ferramenta muito interessante, muito prática, que vocês também podem utilizar se estiverem trabalhando com proteínas para as quais a função ou o sítio de ligação não tenha sido bem elucidado ainda. Bom, mas o que são os sítios de ligação? Os sítios de ligação, como a gente mostra nessa figura, eles são bolsões, eles são frestas, às vezes até grandes, com grande volume, que podem receber ligantes. Ligantes das mais diversas naturezas, desde pequenas moléculas a peptídeos até outras macromoléculas também. Bom, e para que esses sítios de ligação eles servem? Bom, eles podem ter as mais diversas funções. A gente sabe que as proteínas elas são macromoléculas que exercem as mais diversas funções nos seres vivos e grande parte dessas funções é exercida por meio da interação com outras moléculas. Então, por exemplo, as enzimas elas são proteínas que catalisam reações químicas. Os substratos, muito comumente, eles entram nos sítios de ligação, e aí a reação química vai ser feita ali, e os produtos vão ser então disponibilizados por fim. Mas tem diversas outras funções, Esses sítios eles podem receber moléculas que tenham relação com a sinalização, com a regulação, Também podem ser relacionados ao transporte de substâncias, porque a gente sabe que tem inúmeras proteínas que transportam substâncias. Também podem estar relacionados à ligação de grupos prostéticos, que são grupos acessórios que se ligam às proteínas para permitir que elas realizem a sua função, como por exemplo o grupo M nas hemoglobinas, Então o grupo M é uma molécula, um grupamento prostético que tem um átomo de ferro, que é este que vai auxiliar na ligação do O2, que vai ser transportado. Além disso, esses sítios eles podem ser de interação com diversas outras moléculas, como toxinas, por exemplo, então podem ter relação com a defesa do ser vivo, com relação a outros seres vivos, assim como também ao ataque, de hospedeiros. Então também podemos ligar ali diversos tipos de toxinas. Vocês podem estar se perguntando também se sítios de ligação são sítios ativos, Na verdade, existe uma diferença, tá? O sítio de ligação é esse bolsão que envolve um conjunto, às vezes até grande, de resíduos que estão relacionados aí com a ligação, do ligante na cavidade. O sítio ativo, o centro ativo, os resíduos catalíticos, eles são um conjunto menor de resíduos que geralmente estão diretamente relacionados na atividade catalítica. Então, coloquei um exemplo aí para vocês, em cinza, de uma tripsina, que é uma enzima bastante conhecida. Em marrom, vocês estão vendo ali na figura da direita, o bolsão, o sítio de ligação. Em amarelo, a gente está vendo um inibidor, um pequeno inibidor proteico. Então, a gente calcula ali resíduos que estão próximos nesse bolsão, são os resíduos que a gente poderia dizer que são o sítio de ligação, tá? Na figura da esquerda, eu destaquei em bastões ali 3 resíduos importantes que são os resíduos catalíticos, a tríade catalítica da tripsina. Então, muitas vezes, os resíduos catalíticos, eles estão dentro desse bolsão, eles fazem parte desse bolsão, tá? Muitas vezes não. Nesse caso ali, da tripsina, por exemplo, a gente tem um dos resíduos que está um pouquinho mais afastado. Apesar dele fazer parte da reação, ele está um pouco mais enterrado. Tá? Então é um pouco diferente e nesse vídeo nós estamos falando mais especificamente dos bolsões, dos sítios de ligação, tá? De forma mais ampla. E é importante a gente dizer que esse sítio de ligação, ele apresenta uma alta complementaridade com os seus ligantes. Então essa complementaridade ela é tanto geométrica quanto também uma complementaridade eletrostática, de propriedades ali. Tá? Então, normalmente, esse ligante ele é reconhecido pelo sítio de ligação de forma bem específica, embora a gente saiba que existam também enzimas bem promíscuas que recebem diversos tipos de ligantes, mas precisa haver uma certa complementaridade geométrica e química. E por que é tão importante identificar sítios de ligação? Bom, por diversas questões.
Uma delas é que a gente tem ainda um volume muito grande de proteínas conhecidas e cuja função ainda não foi completamente elucidada. Então, se a gente pega, por exemplo, uma base como o Uniprot, que tem aí mais de 100 milhões de entradas, a gente tem em torno de 20%, um pouco mais de 20% dessas entradas que ainda não tem a sua função completamente descrita. Então, se você procurar na literatura, você vai encontrar muitas vezes o termo DUF, que vem de domínio de função desconhecida, Domain of Unknown Function. E a identificação dos sítios de ligação, ela é muito útil nesse processo de descoberta de função. Por quê? Porque uma vez que você descobre o sítio, você pode, por homologia com outras proteínas de função desconhecida, tentar identificar outras proteínas próximas que tenham funções também próximas. Outra coisa que se pode fazer é uma triagem virtual. Você pode realizar, por exemplo, experimentos de docking com diversas moléculas nesse sítio e tentar entender por que algumas delas têm afinidade. Então, o caminho de descoberta de função passa muito por aí, no uso de informação estrutural para tentar realmente inferir a função através da interação que essa proteína pode fazer com outras moléculas. E como é que a gente pode, então, identificar os sítios de ligação? Bom, é claro que experimentalmente é sempre a forma mais acertada, mais validada de se identificar. Entretanto, é custoso e pode ser caro também, trabalhoso esse processo. Então, normalmente, os métodos computacionais, eles vêm antes e eles nos apoiam, nos auxiliam a fazer previsões. Então, nesse vídeo nós vamos falar justamente do uso de métodos de aprendizado de máquina para identificar os resíduos que têm o maior potencial de serem sítios de ligação. E como é que esse problema, então, tem sido resolvido computacionalmente? Existem diversos paradigmas que têm sido usados para isso. Paradigmas são formas de pensar, formas de resolver um problema, no nosso caso aqui, computacionalmente. Então, existem diversas estratégias que têm sido utilizadas. Algumas baseadas simplesmente na sequência das proteínas, porque a gente sabe que tem um número muito grande de sequências e um número um pouco menor, de estruturas resolvidas. Então, tem métodos que baseiam-se apenas na sequência. Entretanto, a gente sabe muito bem que a estrutura ela é mais confiável quando a gente fala de função, porque a gente sabe do relacionamento sequência, estrutura e função. A sequência determina a estrutura, que por sua vez está intimamente relacionada com a função de uma proteína. Então, os métodos baseados em estrutura, eles têm, obviamente, se saído muito melhor. E existem, claro, os métodos híbridos, que utilizam tanto informação de sequência, de conservação, quanto informação de estrutura. Então, a gente pode falar aí, por exemplo, dos métodos de detecção de bolsão, dos métodos ab initio e dos métodos baseados em aprendizado de máquina, tá? Vou esclarecer um pouquinho essas ideias. Bom, normalmente o sítio de ligação é uma porção da proteína que está ali invaginada, que está dentro, uma fissura mesmo na estrutura da proteína. Então, existem diversos algoritmos, eu mesmo já utilizei alguns durante meu pós-doutorado, que rolam, por exemplo, moléculas na superfície da proteína, e calculam ali esses vácuos, esses vazios, ou voids em inglês, que estão ali dentro da estrutura. Então, quanto maior esses bolsões, maior a probabilidade de que seja um sítio, que aquilo ali acomode ligantes. Tá? Existem outros métodos que partem simplesmente da estrutura, podem até detectar também os bolsões, mas eles baseiam-se na estrutura e tentam olhar características da estrutura, propriedades ali, físico-químicas, geométricas, que mostram que aquilo pode ser um sítio. Eu mesmo, nesse trabalho que eu fiz no pós-doutorado, eu fiz uma coisa parecida. Eu fiz uma busca por bolsões, que eram mais volumosos, mais profundos, e olhei a conservação de resíduos nesses bolsões. Então, fazendo alinhamento de sequência e de estrutura, eu analisava ao longo da família de proteínas, que são proteínas da mesma família, mas de diversas espécies diferentes, eu olhava se aquele sítio era muito conservado ou não. Porque se ele fosse muito conservado, aquilo provavelmente era indício de que tinha uma importância funcional e que estava relacionado sim com a função da proteína.
né? E claro, hoje a gente tem uma tendência muito grande de usar os dados que a gente já tem disponíveis, de sequências e de estruturas nas bases de dados, para fazer a previsão de resíduos do sítio de ligação. Então eu vou falar um pouquinho disso hoje, como eu já falei, e eu queria apresentar esse trabalho que é o GRASP, que é liderado pela professora Sabrina Silveira, do Departamento de Informática da Universidade Federal de Viçosa, do qual tive o prazer de participar, juntamente também com uma pesquisadora muito renomada, que a gente admira muito também, que é a Janet Thornton, que é pesquisadora do EBI, né, que é o Instituto Europeu de Bioinformática. Ela é uma das pessoas mais ilustres da bioinformática no mundo inteiro. E então a professora Sabrina desenvolveu esse trabalho junto com a professora Janet Thornton e com os alunos dela, né? E eu convido vocês a conhecer o artigo que foi publicado na revista Bioinformatics em 2020 e tem muito mais detalhes do que eu consigo dar aqui nesse vídeo em pouco tempo, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho do GRASP. Então essa sigla GRASP vem de Graph-Based Residue Neighborhood Strategy to Predict Binding Sites, ou seja, é uma estratégia baseada em grafos, né, na vizinhança dos resíduos, na rede de vizinhos dos resíduos para predizer sítios de ligação. Então, os modelos que a gente constrói aqui no GRASP, eles são baseados em algumas características que podem ser extraídas da estrutura de proteínas. Por exemplo, a gente sabe que o sítio de ligação está exposto ao solvente. Então, uma das medidas, né, uma das métricas que é usada é a superfície de acessibilidade ao solvente, que é calculada usando um software chamado N-Axis. Uma outra coisa que é muito importante aqui, né, são as características físico-químicas dos átomos de cada resíduo. Então o GRASP calcula e também coloca na assinatura os resíduos positivos, negativos, doadores de hidrogênio, aceptores e outras características como essa. E por fim, uma outra questão extremamente importante são as interações que esse resíduo faz, né? Ele está apto a fazer. Então o GRASP também calcula, né, com base em várias técnicas que o nosso grupo já desenvolveu no passado, ele calcula então as ligações de hidrogênio, as pontes salinas, as pontes de sulfeto, as diversas interações que o resíduo faz, né, tanto na primeira camada, né, de ligantes, que eles chamam de primeira shell ali, N1, quanto numa segunda camada, que é a camada N2. Então é o vizinho do vizinho. Tudo isso é calculado, médias são calculadas e isso tudo compõe um vetor de assinatura, tá? Então, de forma bem geral, a gente coleta informações das bases de dados públicas, principalmente informações relacionadas com a estrutura das proteínas, né? A gente calcula então, a partir das estruturas, vetores característicos que tem essas informações que eu falei para vocês, tanto topológicas, da interação ali na rede, quanto físico-químicas, né? E esses vetores, eles são então usados, né, uma matriz cheia de vetores, cada vetor representa um resíduo, né? E a gente faz um cálculo para uma base de dados bem grande, né, com diversas informações que a gente já conhece de resíduos que são de sítios de ligação. Então a gente usa isso como exemplos para treinar modelos de aprendizado de máquina. Então a ideia é que esses modelos vão ser capazes de entender, de aprender os padrões e de diferenciar os resíduos que são de sítio de ligação daqueles que não o são, tá? Bom, então tem diversas questões técnicas aí sobre a construção desse modelo. O artigo é muito bem explicado, né? E esses dados, inclusive, são desbalanceados, porque a gente tem muito mais resíduo que não é de sítio do que resíduo que é de sítio. Então tem uma estratégia bem elegante também para lidar com esse problema, que é bem real e bem comum, né? E no fim a gente usa diversos modelos, que é o que a gente chama de ensemble, um conjunto de modelos, faz uma votação entre esses modelos para dizer se o resíduo é ou não é de sítio de ligação. Então aí a gente tem a decisão final. Bom, então o GRASP tem várias vantagens, entre elas vou citar principalmente que ele não é baseado em nenhum alinhamento de sequência, nem uma sobreposição de estrutura, que são procedimentos caros computacionalmente. Então ele é um método extremamente rápido, porque o modelo já está construído, então quando a gente submete novas perguntas para ele fazer as previsões, então é bem rápido, a resposta é em termos de 10 a 20 segundos, e ele se mostrou extremamente acurado
estando aí no mesmo nível de outros métodos do estado da arte, e no artigo vocês podem encontrar, ele foi realmente testado em diversos benchmarks e comparado com vários métodos que são o estado da arte, vencedores das competições mais atuais aí nessa área. Bom, então eu queria mostrar para vocês um pouquinho da ferramenta que está disponível para quem quiser utilizar, né? E eu vou mostrar para vocês aqui. E é a interface do GRASP, que vocês podem encontrar facilmente em grasp.ufv.br. Então tem aqui uma pequena explicação de como ele funciona, como ele calcula a vizinhança, né? Como eu falei para vocês, as duas camadas aqui de vizinhos, como ele prediz os sítios de ligação com base em modelos de aprendizado de máquina, e especialmente um ensemble, né, de modelos. Tem aqui a referência ao artigo que já está publicado, tá? E tem também um help aqui bem feito, bem interessante também, com detalhes das telas e o que significa cada coisa, né? E aí vocês podem então vir aqui na página de submissão, tá? Então vocês podem tanto enviar o arquivo de vocês, caso vocês queiram enviar um modelo, um arquivo que não está no PDB, né? E também vocês podem deixar o e-mail aqui para serem avisados quando os resultados estiverem prontos. E eu vou fazer aqui, é uma coisa bem mais simples, que eu vou rodar um exemplo pronto, tá? Então já tem aqui um exemplo, que é essa proteína de PDB-ID 2AAI, e vou executar o exemplo que já está pronto aqui, só para ser mais rápido. Bom, então aqui a gente vê a proteína pronta, né? A gente pode dar um preview aqui, né, nesse olhinho para visualizar. A gente tem aqui então uma proteína de duas cadeias, né? Como vocês podem ver aqui, uma vermelha e uma laranja, e em bastões aqui, em sticks, os resíduos que são preditos como possíveis sítios de ligação. Tá? Então tem várias formas aqui de visualizar, vocês podem mudar o background para preto ou branco, que for mais fácil para vocês. Vocês podem colorir por cadeia, como está aqui, ou tudo da mesma cor, de forma mais uniforme, né? E é interessante que o GRASP ele te permite calcular sítios que são multicadeia, tá? Então ele não tem essa limitação de ficar preso a uma cadeia só. Então é possível encontrar sítios que fazem parte mais de uma cadeia. Aqui vocês podem visualizar também como sticks, né? E também como superfície, caso precisem, né? Caso prefiram. A visualização como superfície é assim, ela demora um pouquinho, né? Mas mais comum a gente visualizar como cartoon mesmo. Bom, então aqui tem o tempo de execução, em torno de 30 segundos, e aqui os detalhes dos resultados. É aqui que a gente tem muita informação interessante, tá? Então a gente tem aqui o nome do resíduo, o número dele, a cadeia, né? E a gente tem aqui a confiança, que é uma métrica que é retornada pelo classificador, que nos dá a confiança de cada resíduo ser do sítio de ligação. Então eu sugiro, por exemplo, pegar esses resíduos aqui que tem a confiança maior. Por exemplo, essa arginina 180 aqui, né, com uma probabilidade maior, ela faz parte de um sítio de ligação, tá? Então tem alguns resíduos aqui que tem essa métrica maior, tá? Então essa é a ideia, facilita bastante nesse caso, né? Então vocês podem visualizar cada um deles. E uma outra coisa que é interessante aqui também, que vocês podem fazer, é agrupar os resíduos, porque vocês estão vendo que a gente encontrou resíduos bem distantes, tá? Então tem um possível sítio aqui, o outro aqui, o outro aqui. Então uma coisa que a gente pode fazer é mandar agrupar. Então tem essa visualização aqui, que usa o clustering, que usa um cluster baseado em densidade. O que é isso? Uma vez que tem um resíduo aqui no sítio, né, predito como sítio, ele pega outros que estejam na sua proximidade e coloca no mesmo cluster. Então, por exemplo, esse azul aqui já estava um pouco mais distante, então ele foi excluído desse cluster vermelho. Aqui a gente tem da mesma forma um cluster amarelo, né? Então esse cluster amarelo, ele tem aqui alguns resíduos. Esse azul, por exemplo, já estava um pouco mais distante, pelo critério utilizado ele foi excluído do cluster, tá? Tem um resíduo aqui que foi previsto como sítio sozinho, não tem ninguém perto, né? E aqui é a mesma coisa o sítio verde, tá? Então a gente tem ali
um critério de densidade que exclui alguns resíduos que estão próximos, mas não tão próximos. Uma outra coisa muito interessante que ele traz aqui, utilizando uma ferramenta de terceiros, né, que é o Pocket Match, é a possibilidade de sugerir ligantes que possam interagir com esse sítio putativo, né? Então, o que é feito aqui? A gente faz uma busca usando essa ferramenta Pocket Match, né? A gente acha outros pockets semelhantes a este que tenham ligantes. Então, a ideia aqui é que eu poderia sugerir esses ligantes com esta confiança aqui, tá? Então, nesse caso, as confianças foram baixas. Então, aqui também tem uma outra coisa que é bem interessante quando a gente fala de modelos de aprendizado de máquina, que é uma lista dos descritores de maior relevância. Então, a gente tem aqui um ranking dos 36 descritores que os modelos utilizaram mais, né, que deram mais ganho de informação, tá? Então, aqui a primeira camada, né, do Shell, a segunda camada, né, os átomos hidrofóbicos e assim vai, né, até o final aqui, ligações de sulfeto, tá? Então, essa é a ferramenta GRASP e eu espero que ela seja bastante útil para vocês. Se tiverem dúvidas também podem deixar aqui pra gente nos comentários. Bom, então se esse conteúdo foi útil para você, não deixe de compartilhar com outros colegas, enviar nos grupos de WhatsApp, Telegram. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque a gente tem constantemente outros conteúdos relacionados à bioinformática, né? E não deixe de ajudar a gente a divulgar a ciência por aí.